Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Todo cristão deveria ansiar pela vinda do reino de Deus, ou seja, o governo de Deus na terra. Não só o milênio, antes até do milênio, que o Senhor governe a nossa cidade. Deveria ser um desejo nosso. E como esse desejo se manifesta? Deveria se manifestar na forma de orações de intercessão, principalmente. Mas, além disso, na pregação do Evangelho, principalmente para aqueles que ainda não conhecem, nós deveríamos fazer um levantamento para irmos evangelizar áreas pouco evangelizadas, mas principalmente estarmos recolhidos em comunhão, em reunião, para estarmos orando pela cidade, pelos irmãos, pelas famílias, pelo nosso entorno, pelo bairro onde Deus nos colocou. Há irmãos que reportam que no seu bairro já não podem sair mais. Lá em Belford Roxo, alguém diz, lá em São Gonçalo, algumas regiões, a situação está tão perigosa que a gente não pode mais sair à noite para ir à reunião. As igrejas deveriam se unir e estarem orando pela paz no bairro. Este é um trabalho que Deus nos entregou como sacerdotes. Todos nós deveríamos desejar o reino de Deus agora, se possível, para que Jesus traga salvação para o nosso bairro, para a nossa cidade e que nós tenhamos paz nesta situação e liberdade para pregarmos o Evangelho. Nós deveríamos ansiar pela vinda do reino de Deus, mas o reino de Deus tem que estar atuante no nosso meio, na nossa comunhão. Quando o povo de Deus se reúne, é para viver uma vida debaixo do senhorio de Cristo, do governo de Jesus em obediência, e é o que as igrejas não estão fazendo. Pelo menos nas igrejas, Jesus deveria ser Senhor. Não está sendo. Os crentes não estão se reunindo para buscar a direção de Deus e obedecer a Jesus. Estão se reunindo para pedir bênçãos, explorar a Deus, usar e abusar da graça do Senhor. Estão se reunindo por interesses próprios e não para servir o Senhor. Você entende a diferença? Nós deveríamos nos reunir não para pedir nada para nós, mesmo porque se a gente cuida da obra de Deus, dos interesses de Deus, Deus cuida dos nossos interesses. Essa tem sido a fórmula da minha vida. Minha vida hoje é dedicada 24 horas por dia, praticamente, à obra de Deus. E eu estou o tempo todo dedicado ao Senhor. Para ser sincero, eu quase não me preocupo com meus problemas pessoais, porque Deus cuida deles. A minha saúde, apesar do cansaço, tem sido uma saúde de ferro e não tomo remédios. É Deus quem cuida da minha saúde. Minha família, é Deus quem protege. Quando eu ando de carro, é Deus quem guarda. O trabalho que eu faço, Deus honra e abençoa, porque eu estou cuidando da obra do Senhor. Deus cuida de mim. Esta é a fórmula. Eu dou o meu exemplo, mas isso é bíblico. Enquanto você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, o Senhor vai acrescentar a você todas as coisas de que você tem necessidade. Eu tenho dado um exemplo. Deus sabe como eu orei, e até de público, para que Deus fizesse justiça quanto a um homem chamado Lula. Ele fez infinitamente mais do que tem sido comprovado. No entanto, algo que foi comprovado já é suficiente para mandá-lo para a cadeia. Eu
não tenho raiva dele, mas eu queria que Deus fizesse alguma justiça aqui na terra. Eu sei que Deus vai fazer no juízo final, mas eu queria que Deus fizesse alguma coisa aqui na terra para desestimular os outros de fazerem o mesmo. Porque houve uma geração de políticos que caminhou na mesma direção do seu Maluf. Inclusive o Lula seguiu o exemplo do Maluf, que tanto criticou quando era jovem. E eu gostaria que Deus desse um basta nisto, e Deus está atendendo a essa oração. Eu tenho pedido mais por outros, o Gabriele da Petrobras e alguns outros, Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho pedido que Deus faça alguma coisa para desestimular as outras pessoas de seguirem esse mesmo caminho. Isto é fome e sede de justiça. Mas eu não vou viver disto. Eu preciso servir ao Senhor. Mas isso é buscar a justiça. Eu, às vezes, deixo de dormir horas e horas para ficar orando nessa direção, buscando a justiça. Eu quero o reino de Deus nas igrejas e eu me dedico muito a isso, porque em muitas igrejas é uma verdadeira brincadeira espiritual, uma brincadeira religiosa de ficar tirando dinheiro das pessoas e gerando entretenimento religioso para satisfazer, engodar as pessoas. Isso é uma brincadeira, não é reino de Deus, não. Isso é obra carnal, uma empresa religiosa para tirar dinheiro. Então eu busco o reino de Deus na igreja, e eu busco a justiça de Deus na cidade, no país, e eu creio na palavra de Deus. Mateus 6,33. O Senhor não somente vai me dar e garantir tudo que eu preciso, bem como vai me fazer feliz e acrescentar mais coisas também. Este raciocínio não é novo. O Salomão, em Provérbios, no capítulo 10, ele já conhecia este princípio. No versículo 21, ele diz: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. E a bênção do Senhor enriquece. Pois é, Deus quer o seu povo falando do caminho da verdade, da justiça, dando exemplo, ensinando a muitos. Se cada cristão der um bom testemunho e falar de Jesus para 10 pessoas à sua volta, o Brasil fica diferente logo, logo. Mas o que acontece é que os próprios que se dizem cristãos, nem eles vivem o Evangelho, não leem a Bíblia, não gostam da Bíblia, não praticam a Bíblia, e deturpados na sua fé, eles vão encher essas empresas religiosas que estão extraindo dinheiro do povo. É triste uma realidade dessas, mas é sabedoria antiga. Quem anda no caminho da justiça, buscando a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar, essa pessoa vai ver muitas bênçãos. Mas muitos crentes estão morrendo como tolos, entupindo os hospitais, porque a vida ruim que eles vivem atrai a ira de Deus, e como disciplina, Deus os prostra de cama. Isso é bíblico. Deus avisa que ele faz isto. Primeiro ele exorta, depois ele manda enfermidade, por fim ele tira a vida da pessoa que não quer andar no caminho da justiça, não quer se consertar. Religiosos estão entupindo os hospitais e as penitenciárias também, infelizmente. Pois é, isto é Deus agindo, mas ele nos exorta também a sabedoria em Provérbios 11, versículo 2, para não nos deixarmos levar pela soberba, que acarreta inevitavelmente a desonra, mas com os humildes se acha a sabedoria. Para ser humilde, você não pode ser ganancioso, não pode
querer se enriquecer. Deus quer que você seja humilde, investindo no reino de Deus, orando pela sua pátria, pela nação, intercedendo pelas igrejas, querendo o reino de Deus na igreja, querendo a justiça no país. E essa deve ser a ocupação mental do cristão. Muito tempo ele gastar nesse sacerdócio, nessa oração de intercessão. Eu vou repetir para encerrar a meditação: justiça no país e o reino de Deus na igreja. O cristão tem que estar focado nisso. Que Deus ajude você a entender e praticar essas coisas.